houve algum momento em que tu realmente pensaste, talvez isto não seja para mim? E se existiu, como é que tu conseguiste ultrapassar essa fase e realmente... Eu encarei isso como eu recebi um amigo na minha casa e ele me falou sobre mesas proprietárias. Eu já conhecia aqui no Brasil, só que aqui no Brasil hoje está aí um resultado de $40 mil quase. Muito bom. Que tipo de trader é que tu és? És day trader, scalper? A que mercados é que gostas de operar? Se és mais de trader de continuação ou de inversão? Conta-nos já um bocadinho aqui do teu estilo de trading antes de analisarmos aqui as portas. Tá, eu sou um trader... E já agora também, até na primeira fase, normalmente uma pergunta que muita gente faz é quanto é que devo arriscar por operação, tanto nos testes como na conta financiada? Como é que normalmente é a tua abordagem? Quando eu chego à conta financiada, já que nós não temos uma meta, diferentemente dos testes, então... Para quem está numa fase inicial a perder, a não conseguir ainda passar, a fase do sucesso, já conseguir vários payouts e escalar as contas, e depois esta fase importante também, que é escalar, mas infelizmente depois perder a conta e recomeçar de novo. Vamos lá. Então, primeiramente... Olá traders, bem-vindos ao canal oficial do Fivers em português. Hoje temos mais uma entrevista de sucesso com um trader brasileiro. Hoje temos aqui o Igor Araújo. O Igor que já conseguiu basicamente alcançar quase $40 mil em levantamentos com a Fivers. Portanto, muitos parabéns, Araújo, por esse feito. Portanto, juntem-se a nós, vai ser uma conversa muito interessante, garantidamente. Vamos conhecer um bocadinho aqui do trajeto do Igor e, portanto, antes de mais, obrigado pela tua presença aqui no canal. Conta-nos lá então como é que começou aqui a tua jornada no trading. Antes de mais também, muito obrigado aqui por estares aqui connosco. Fala, Pedro, eu que agradeço, cara. É um prazer estar aqui. Primeiramente que a The Fivers, para mim, hoje é a empresa top número 1 de adereços mundial. E, cara, eu tenho uma experiência desde 2018 no mercado. Venho aí há 8 anos, então já é uma experiência vasta. Mas conheci esse mundo de mesa proprietária de próprio firme a partir de 2023, foi mais ou menos em 2023. Eu conheci a mesa proprietária aqui no Brasil, não já fiz parte de algumas, mas não me pareceu interessante. Mas em 2023 realmente fui apresentado a esse mundo. Até 2023 era com meu dinheiro, era com meu bolso. E aí nós sabemos que não é nada fácil, principalmente eu que vim de família humilde, né? Eu moro no menor estado do Brasil, estadozinho bem chamado Sergipe, e eu não tinha capital, simplesmente o sonho de ser trader, lá no início, em 2018, a coisa começou a andar, mas quebrei várias contas, então, assim, não foi nada fácil chegar até aqui. E quando eu conheci as mesas proprietárias, fora do país, né, no estrangeiro, também não foi nada fácil, né? Até eu chegar a The Fivers foi um caminho bem complicado, né? Teve bastante percalço por aí, né? Obviamente que não vem aqui ao caso falar nomes, mas tem muita empresa aí que dificulta a vida do trader muito mais que facilitar. Exatamente. Ou seja, nessa fase inicial em 2018, sem contar com, claramente, a parte do capital, não é? Que era capital próprio e não capital de terceiros aqui da mesa proprietária, e como é óbvio, o montante do capital acaba por ter também um grande impacto no trajeto do trader, mas sem ser então a parte do capital, que outras dificuldades é que encontraste, é que tiveste nessa fase inicial? Ou seja, quando começaste a dar os primeiros passos no trading, como é que correu essa jornada e que dificuldades encontraste? Cara, principalmente alavancagem, né? Eu acho que a alavancagem era um problema, né? Em 2018, você ter acesso a um contrato, né, de mini índice, falando da Bolsa Brasileira, você precisava ter um capital muito maior. Então, muita gente fala sobre o psicológico, o emocional é 80%, a técnica é 20%, mas, na verdade, esse emocional ele está atrelado diretamente ao capital, ao financeiro. Então, eu, naquele início, eu obviamente fui à procura de aprender, né? Comprei vários cursos, tive vários mentores e fui pegando uma ideia de cada um, fui fazendo uma junção para ter um operacional próprio e logo eu percebi que a técnica ela era uma parte crucial do negócio, mas que o psicológico mandava, e o psicológico estava muito atrelado ao financeiro. Então, eu tive a sorte,
né? Eu acho que é uma sorte de principiante da maioria dos traders é de ganhar no início. E essa sorte de principiante, eu acredito que ela tem a ver com quando você é totalmente leigo, você não tem vícios. Uhum. Então você segue exatamente aquilo que você aprendeu nos livros ou que um tal mentor te ensinou, uma pessoa mais experiente. Então você vai para o mercado cru, né? E você inicia da maneira que deve iniciar. Então você faz as operações, você não entende muito de stop, então você coloca o stop onde o cara disse que é para colocar. Você coloca o alvo buscando aquele 3 para 1, 2 para 1, ou depende da técnica de cada um, mas você começa a executar aquilo fielmente. E aí o resultado veio. Eu cheguei com R$ 2.000, eu lembro que eu iniciei, eu cheguei a fazer Uhum. R$ 8.000 em 15 dias. Então, assim, eu praticamente tripliquei aí o capital, Uhum. mas vieram os vícios. E por eu não ter experiência no mercado, eu peguei um ciclo diferente daquele que eu estava operando, que o mercado ele é cíclico, e aí me dei mal. E aí veio a quebra de contas, aí veio a frustração, e a coisa começa a ficar difícil a partir daí. Mas eu tinha entendido uma coisa, que o mercado ele não aceita, né, desaforo, como falam, o mercado ele é soberano, mas o dinheiro estava na minha mão. Então eu não podia dizer que o mercado era algo ruim, que não dá dinheiro e que você não tem como performar e encarar isso como uma profissão. Não podia falar isso porque eu tinha o dinheiro na minha conta. Fui eu que perdi, eu não soube gerenciar, mas o dinheiro estava lá. Então eu tive a ideia de não terceirizar essa queda, né, esse problema. Eu não quis Uhum. terceirizar para o mercado, como a maioria dos traders fazem no início e desistem. Por isso que a grande maioria desiste antes dos 6 primeiros meses, porque terceiriza, isso não é para mim, esse mercado é manipulado, não tem como fazer. Isso daí só para a galera que vende curso. Então, assim, as pessoas acabam desistindo muito antes de entender realmente o porquê não deu certo. E eu percebi de cara que não tinha dado certo porque eu não soube gerenciar. Se eu tivesse ganho aqueles R$ 8.000 e tivesse sacado todo o dinheiro e tivesse iniciado com um plano de gerenciamento, com um percentual daquilo que eu já tinha feito, a coisa tinha ido Uhum. embora. Mas a minha conta foi aquela conta fácil e simples de, se eu fiz X virarem 5X, então esse 5X vai virar 20X. Então a gente acha que Exatamente. é uma crescente exponencial. E aqui no mercado não é essa crescente exponencial. Ele corrige e sobe, assim como os gráficos. E aí foi quando realmente eu comecei a entender e busquei aprender antes de operar. Então eu passei aí de 2018 até 2020 praticamente empatando o jogo. A gente Uhum. ganha e perde. Aí já comecei a ter uma pequena consistência, mas nada de ganhos grandes, né, ganhos astronômicos. Eram coisas que já dava para manter. Na época eu era solteiro, não tinha filho, não tinha família, então era muito mais simples de encarar esse sonho. Então eu sou full time desde 2018. Eu trabalho somente com bolsa de valores. Então assim eu tive esse privilégio de poder encarar isso, né? Longe da família, né? Aí vem toda a questão de fora, de terceiros não acreditar, né? De achar que o mercado é, é uma furada, que só 1% ou 0,5% das pessoas conseguem performar bem. Então, assim, você tem um mundo contra você. E isso é a vida do trade, tem que encarar. E a coisa foi funcionando, eu fui começando a entender o mercado, e aí aos poucos eu fui criando consistência e comecei a conseguir realmente pagar minhas contas com aquilo, conseguir realmente gerenciar e entender como é que o mercado funcionava, mas ainda com dinheiro próprio. Então eu não conseguia ter grandes ganhos por causa desse motivo.
que eu não tinha o capital suficiente. Exatamente, ou seja, basicamente acabaste por descrever várias coisas, e coisas essas que realmente também acabam por definir o trajeto eventualmente de um trader de sucesso. Uma das primeiras que mencionaste logo foi o aceitar as culpas e a razão pela qual não estavas a ter sucesso, não foi não estar a culpabilizar o mercado pelo insucesso. Isso é gratificante e isso realmente é algo muito importante, e acho que nós traders, eventualmente, mesmo que não tenhamos, ou para quem não esteja a ter sucesso no mercado, pelo menos essa visão de vida em aceitarmos as culpas das nossas ações, porque não é mais ninguém a clicar no botão do rato para executar as trades, somos nós, não é o mercado que está a manipular, não somos nós que estamos a executar aquelas trades, somos nós que estamos a gerir, a fazer aquela gestão de risco, quer seja demasiado arriscado ou menos, mas a culpa é inteiramente nossa, e portanto isso é uma visão que eventualmente quem realmente quiser ter sucesso no trading tem que aprender. Portanto é muito bom ver que tu logo numa fase inicial aceitaste essa culpa e não transmitiste para o mercado. Isso foi muito bom, e depois também essa fase do processo de realmente ir evoluindo e ir crescendo, também foi muito boa. E depois também outro ponto também mencionaste também, que foi de facto um bocadinho também das circunstâncias de vida, a dizer que também então estavas a viver sozinho, realmente talvez até as tuas despesas também não fossem assim tão elevadas, o que te ajudou então realmente a manter-te focado e a dedicar-te realmente ao trading basicamente a tempo inteiro, como mencionaste, mesmo ainda não tendo muitos resultados. Mas a verdade é que essa fase ajudou-te imenso na fase de aprendizagem, na fase muito provavelmente estavas a passar 15 a 6 horas à frente dos gráficos, sempre a tentar aprender, e esse vício constante do mercado, que também acho que é uma fase normal e natural na jornada do trader, e é muito bom. E portanto basicamente acabaste por descrever vários problemas que realmente todos nós, ou muitos de nós também já passamos, mas também o aceitar realmente o sucesso ou insucesso, a culpa é nossa, e isso também é gratificante. Então depois, ainda antes então de começares a atingir esses resultados que eventualmente te ajudaram a continuar e a manter-te, eventualmente a crescer, depois também quando conheceste as mesas proprietárias, antes disso, houve ali algum momento em que tu realmente tiveste muita dúvida? Só para também concluir, que era outro ponto que também tinhas mencionado, que é a parte familiar e dos amigos também o criarem dúvida, não é? Porque muito possivelmente eles estão a olhar para ti, estão a ver que estás ali há 2, 3 anos ou 4 anos à volta dos mercados e também não estás assim a ter muito sucesso, e portanto o que é que estás a fazer com a tua vida, que carreira é que vais fazer, isso não tem futuro. E essa pressão adicional extra também é preciso saber lidar com ela, é preciso também por vezes também ser um bocado frontal com as pessoas próximas, porque como é óbvio, elas não é que elas não queiram que nós estejamos no trading, elas simplesmente não percebem o que é o trading, e a forma deles transmitirem essa parte a parte do amor que elas têm por nós é realmente, não, tipo, elas não querem que nós sofremos, não é? E se não percebem algo, então depois, como é óbvio, o conselho é para sairmos disto e irmos procurar outra coisa. E aí também acaba por existir essa parte da crença em nós próprios, realmente de não desistir e realmente acreditar que podemos ter sucesso no trading. Mas depois então a pergunta que eu queria fazer era, ou seja, durante essa fase houve algum momento em que tu realmente pensaste talvez isto não seja para mim, e se existiu, como é que tu conseguiste ultrapassar essa fase e realmente continuar no trading? Eu encarei isso como, cara, isso é para minha vida, é o sonho da minha vida, né? Quando criança, eu lembro que sempre me perguntavam, o Uhum. que você quer ser quando crescer, né? A velha pergunta. E eu nunca consegui falar uma profissão fixa, médico, advogado, engenheiro, não. Eu sempre falava, quero trabalhar com algo que me dê muito dinheiro, que eu tenha qualidade de vida. Só que na época eu não sabia que existia o trader. Então, quando eu conheci o mercado e quando eu conheci principalmente o day trader, foi quando instalou e disse, pô, é isso aqui que eu falei a minha vida inteira. Eu não sabia o que era, mas é isso. Então, não tinha plano A, plano B, plano C, era o único plano, ele ia dar certo. E deu certo. Deu certo durante um bom período. Eu comecei realmente a ter lucros expressivos. Até 2020, entre Yeah. 2018 e 2020, eu estava em um crescimento bem
bem esporádico, né? Um crescimento legal no aprendizado e aprendendo muito e comecei a executar. Em 2020 a coisa realmente começou a gerar um dinheiro e eu comecei a mostrar nas redes sociais, comecei a postar no Instagram, no YouTube, comecei a movimentar, tenho um canal no YouTube, tenho bastante gente que me segue no Insta, e aí as pessoas começaram a me perguntar como era, e aí eu comecei a explicar para um, explicar para outro, ensinando mesmo sem cobrar nada, e as Uhum. pessoas que acabei montando alguns cursozinhos presenciais para mostrar o início do mercado e a coisa estava maravilhosa. Até 2020, a coisa estava muito linda. Cheguei a ensinar mais de 300 pessoas o que eu usava, minhas técnicas, estava tudo e tudo indo muito bem. Em 2021, na pandemia, foi quando eu ganhei mais dinheiro no mercado. Eu peguei a venda de várias ações no Brasil, do Uhum. topo. Então, assim, eu cheguei a ganhar muito dinheiro e aí minhas contas, que eram contas medianas, ficaram contas grandes. Realmente, eu comecei a operar com uma grande quantidade de lotes e a coisa começou realmente a mudar a minha vida mesmo e eu poder ter várias aquisições. E eu achava que o jogo estava virado, que eu tinha virado o jogo, e que dali era só para cima. Mas não, não era não. Em 2023, eu peguei o pior ano do mercado e aí a estratégia começou a dar errado. Em 2022 foi quando eu conheci minha esposa e ela engravidou. E aí meu filho nasceu em 2022. Então, assim, no momento que eu mais precisava de resultados, o mercado começou a não fazer muito aquilo que eu estava acostumado a fazer, mas aí o meu psicológico entrou em jogo. Dessa vez eu não estava sozinho, dessa vez eu tinha uma família para sustentar. Então, assim, foi totalmente diferente, porque antes eu tinha aquela perspectiva de, se o mercado, nós trabalhamos com renda variável, então se o mercado me Uhum. dá em um mês X, meio X ou 10X, eu estou satisfeito. Mas a partir do momento que eu tinha uma família e um custo de vida alto, né, então, assim, tudo fazia diferente, porque o mercado precisava me dar 2x. Se ele me desse 1x, eu já não fechava as contas de casa. Então, os boletos, eles chegam, os boletos, as contas, eles chegam e não quer saber se você está em um mês bom ou ruim no mercado. Eles não quer saber, eles precisam ser pagos. E então aquilo começou a virar uma bola de neve e os meses que eu não conseguia ter resultado, eu, além de perder o mercado, eu ainda precisava tirar da minha conta de investimento para pagar as contas pessoais. E aí no próximo mês eu já não tinha o mesmo valor alocado que eu tinha no mês anterior. Então aquela conta que tinha 100 mil, de repente só tinha 80. Aquela conta que tinha 80, de repente só tinha 65. E aí eu já não Uhum. conseguia operar com a mesma quantidade de lotes. E aí o efeito cascata foi virando. Então, no final de 2023, eu praticamente estava quebrado. Então, tudo aquilo que eu construí de 2020 até 2022, no início de 2023, em um ano foi o suficiente para se esvair. E praticamente quebrei mesmo. E aí é, todos os nossos dilemas, né, todas as nossas dúvidas, né, todos os nossos pesadelos voltam para a cabeça e aí é noite de insônia, né, pensando e agora o que é que eu vou fazer? E aí sim, não veio a frase, respondendo a tua pergunta, não veio a, a, o questionamento de desistir, mas veio a questão de como seguir. Não era nem Uhum. desistir, mas era como seguir. Eu queria muito seguir, mas estava muito difícil, financeiramente estava inviável seguir. Então eu comecei a vender coisas que eu tinha construído nesses anos. Eu comecei a me desfazer de algumas coisas, alguns pertences, para buscar capital, a reduzir custo de vida, a diminuir a maneira que eu precisava, e a cabeça para operar o mercado, né, o psicológico, totalmente abalado, Certo. totalmente abalado. Então eu não tinha condição nenhuma de seguir. Então, os cartões estourados, as dívidas se acumulando, o buraco estava muito fundo, muito fundo.
E aí, num passe de mágica não, né? Eu chamo de Deus. Eu recebi eu recebi um amigo na minha casa e ele me falou sobre mesas proprietárias. Eu já conhecia aqui no Brasil, só que aqui no Brasil incide muito imposto, porque gera vínculo trabalhista. Então, assim, tem vários descontos, e aí o trader, se conseguir ter lucro, esse lucro vai ser fatiado em tantas partes que pouco vai chegar no bolso dele. Então, quando ele me falou das mesas proprietárias fora, eu me interessei e comecei a pesquisar, e comecei a me aprofundar no assunto. E como eu não tinha capital, eu falei, cara, é aqui que eu vou tentar. E aí comprei contas pequenas, contas de. Eu Uhum. lembro que a primeira conta que eu comprei foi de 25 ou de US$ 20.000. Passei no cartão, né, para pagar depois. E foi aí que tudo iniciou. Então, aos poucos, eu comecei a me reerguer nas mesas proprietárias. E aí, quando eu achava novamente que tinha encontrado o pote de ouro, aí começaram os cortes de pagamento em algumas outras empresas que enchem de regras minúsculas, né, regras lá embaixo que você não consegue ver, onde tem percentuais para você operar, quantidade de minutos até colocar o stop, operações que se somam e não podem somar um percentual do lucro que você vai sacar, bolsões que você precisa fazer, além do seu saldo, para aquilo servir de imagem. Então, assim, é o que eu falo para todo mundo que quer entrar nesse mundo. Leiam atentamente todas as políticas, procurem empresas que têm mais tempo de mercado, 10 anos, né, ou mais, e leiam, porque tem muita coisinha nas entrelinhas. Eu acabei recebendo pequenos valores, mas quando eu fui fazer grandes saques, né, eu comprei cheguei a uma conta de US$ 500.000 em uma determinada empresa, e aí eu tive um saque de US$ 20.000 para fazer. Quando eu solicitei, eu fui negado, com uma afirmação totalmente infundada, e aí eles não me ouviram de maneira alguma, por mais que eu enviasse milhões de e-mails, eles chegaram a me banir, me bloquear, por tanta insistência minha em resolver o problema. Eles me baniram do site e nunca me pagaram. Então, assim, foi um percalço. Até quando eu conheci a The Fivers, e aí eu comprei a minha primeira conta de 25. E aí, cara, hoje tá aí, um resultado de US$ 40.000 quase. Muito bom. Obrigado por partilhares então também essa trajetória e as dificuldades realmente que encontraste e é verdade, essa é a realidade do trader também, não é? Portanto, é altos e baixos e também até podemos ter 2 ou 3 anos muito bons e de repente se existe um ano que seja negativo, é realmente importante termos os nossos investimentos à parte e etc para realmente nos sustentar mas quando também estamos nesse processo e possivelmente também a fase da mudança da tua vida, da tua rotina ao casar, ou teres o filho também, que possivelmente também acrescentou a pressão extra nessa fase e depois também ao veres a conta a descer mensalmente, claramente que acabam por não estar criadas as melhores condições para o trader, não é? Portanto, quase que as piores condições possíveis, normalmente até se diz, não é? Quando o trader que realmente quer fazer dinheiro, não é quer, necessita de fazer dinheiro, normalmente é quando não consegue fazer dinheiro no mercado e quando realmente, se calhar já nem precisa assim tanto, aí é quando realmente está mais relaxado e as coisas começam a correr muito melhor e aí é quando começa a fazer realmente muito dinheiro. Normalmente até são essas as condições que acabam por acontecer. Mas Igor, muito obrigado por partilhares então aí a tua história. Vamos passar então para a tua dashboard, ok? Vamos analisar aqui um bocadinho das tuas contas, portanto, tu já operaste e já vamos também mencionar aqui nada, tu já tinhas conseguido escalar uma conta até 175k, mas neste momento a conta que estás a operar é de 125, não é? Portanto, Exato. antes de mais, vamos começar aqui a analisar os teus testes e talvez até antes de analisarmos aqui o teu dashboard, talvez possa explicar só um bocadinho que tipo de trader é que tu és, se és day trader, scalper, que mercados é que gostas de operar, se és mais de trader de continuação ou de inversão. Conta só um bocadinho aqui do teu estilo de trading antes de analisarmos aqui as dashboards. Tá, eu sou um trader price action puro, análise Hum? técnica.
E não opero, sou day trade, na maioria das vezes. Algumas operações eu passo a 2, 3 dias, mas dificilmente. A maioria das operações eu concluo no mesmo dia, porém não sou scalping, sou um trade mais de continuação. Então minhas operações são longas, poucas operações que me rendem bastante, com risco-retorno muito bem calculado. Então, assim, no mínimo, eu vou buscar 3 retornos para um risco. Então, eu não Uhum. costumo ter um risco muito grande nas operações. Opero poucos ativos também. Eu acho que aquela máxima de com muito sentido você acaba não conseguindo a, performar legal, porque cada ativo ele tem uma peculiaridade. A leitura, a análise pode ser até a mesma ou parecida, mas o movimento, né, o fluido do mercado, até os horários da sua volatilidade, são diferentes de ativo para ativo. Então, a minha especialidade está nos índices, né, principalmente o Dow Jones, Nasdaq, e no ouro, no XAU-USD. Eu gosto de bastante volatilidade, mas eu busco tendências grandes. Então, esses ativos, eles têm essa característica. Ok, perfeito. Então, ou seja, então esta aqui é a tua. A fase um do primeiro teste, não é? Portanto, começaste aqui, talvez olhamos aqui um bocadinho para a tua equity curve. Portanto, isto aqui basicamente começaste a ganhar logo desde o início, não é? Portanto, conta-nos só aqui um bocadinho e talvez mostrares um bocadinho mais dos números, só para ver a tua média de ganhos, quantas trades é que operaste, não sei se está um bocadinho mais em baixo. Não, isso. Yeah, portanto, aqui, número líquido, ou seja, average foi mais ou menos. O profit factor de 14, bem, isso é maravilhoso. Isso é absolutamente surreal, não é? Ter essa performance. Mas basicamente, conta-nos lá então um bocadinho aqui como é que correu esta primeira fase e já agora também se tu operas os testes de uma forma diferente depois com as contas financiadas. Conta-nos lá como é que tu lidas aqui com esta fase dos testes. Tá? A fase de desafio, por mais que ela não tenha uma quantidade de dias máximos, mas nós temos a naturalidade de querer passar logo e ir para a conta real. Só que nós temos que ter muito cuidado no início da conta, porque é no início da conta que tudo vai ser definido no seu psicológico. Se você fica muito negativo logo no início, então fica muito mais difícil de performar. Então eu inicio de maneira mais cautelosa. Eu busco, no início, usar uma quantidade de contratos, de lotes, que sejam característicos para fazer 1%, cerca de 1% da conta no dia, 1 a 2% no máximo. Então, respeitando também o prejuízo máximo de 1% naquele dia. Mas a partir do momento que eu consigo fazer com que a conta performe e aumente aí esse gráfico ao longo de 5% ou até 3% do tamanho da conta, aí eu fico mais agressivo, exatamente para aprovar ela mais rápido. Uhum. Então, eu costumo analisar bem as entradas e conseguir, de certa maneira, em algum momento, proteger aquela entrada, colocar no famoso break-even. Então, o meu problema não é segurar, eu tenho uma facilidade muito grande, isso já é do meu DNA, de segurar operações 4 horas, 5 horas. Então, se você olhar aqui, você vai ver aqui que o tempo, a Média operação uma média hora. Uhum. de 1 hora e 17 minutos. Então, eu não tenho problema em deixar a operação fluir. Então, é isso que é uma característica que eu posso dizer que é uma das mais importantes para que o resultado apareça. Então, principalmente em ativos como o ouro e o Dow Jones, que são ativos que costumam ir longe, né, depois que eles criam uma certa tendência, eu preciso acertar o famoso ponto de correção. Se eu conseguir acertar aquele ponto, acabou. A conta pode ser aprovada em apenas uma operação, como já aconteceu. Ok, então olhando aqui para a fase 2 agora do teste, não é? Da aprovação, também operas da mesma forma como operas a fase um ou não? Dá para ver que houve aqui um bocadinho mais de oscilação até eventualmente passares a conta, mas que tipo de abordagem que tu tens então agora aqui também na fase 2? É semelhante à fase um ou não? Tá, eu trabalho praticamente da mesma maneira, tá? A Uhum. média aqui continua sendo a mesma, então você vê que teve sim uma oscilação ali no gráfico histórico,
porque a operação que talvez me daria já a aprovação, ela voltou, então eu acabei tomando aqui uns 2 dias aqui negativos, stop, para que eu voltasse sem muita negatividade na conta, sem deixar a conta cair muito, então sem ter um drawdown grande, eu conseguisse normalmente voltar a performar, mas sempre numa quantidade de 3 dias em média. Então, hoje eu consigo aprovar uma conta em 3 dias, na primeira fase, segunda fase, 3 dias também, que é o mínimo. Então, normalmente, uma semana, 2 semanas é o suficiente para conseguir aprovar. Poucas operações, a quantidade de operações aqui foram de 35 negociações, sendo que essas Uhum. 35 negociações acontecem porque muitas vezes eu costumo fragmentar a minha entrada. Ok, Então, a, a, ao invés de entrar, por exemplo, com 1.0 lotes em uma operação, eu entro com duas de 0.5, para assim eu conseguir mais flexibilidade para conseguir entregar os meus alvos, fazer ok, o. ok, interessante. Ok. Isso garantidamente que já vamos olhar um bocadinho mais para a frente, depois quando apresentares um bocadinho a tua estratégia, mas é interessante também teres mencionado isso. Mas pronto, então basicamente aqui de uma forma tranquila, como é óbvio, nesta segunda fase acabaste por executar um bocadinho mais trades, mas também sim numa fase tranquila, acabaste por naturalmente passar às contas. Então agora vamos olhar então para a conta financiada, ou seja, a primeira conta do 100k. Mostra então aqui um bocadinho da performance, dá para ver também que conseguiste logo conseguir ficar um bocadinho em lucro. Tiveste ali um bocadinho a break-even, mas depois assim que voltaste ao lucro, depois foi assim de forma natural. Demorou um bocadinho mais tempo. Quantas vai então agora então a tua abordagem quando operas as contas financiadas? Reduzes o risco ou não? E já agora também, até na primeira fase, porque normalmente uma pergunta que muita gente faz é quanto é que devo arriscar por operação, tanto nos testes como quanto na conta financiada. Como é que normalmente é a tua abordagem? Tá. Quando eu chego à conta financiada, já que nós não temos uma meta, diferentemente Uhum. dos testes, então eu costumo reduzir a metade do meu risco das contas desafio. Então, se perceba que na conta financiada, a minha agressão de capital, a minha agressão de gains, né, elas são menores. Uhum. Então, quando eu consigo dias positivos, eles não são tão expressivos. Né? Teve 2 dias aqui que teve um pouco mais expressivo, mas a maioria eles têm ganhos menores. Por quê? Porque eu reduzo a quantidade de lotes para metade. Exatamente porque eu não preciso mais estar tão exposto ao risco quanto nas fases de desafio. Eu não preciso me preocupar com mais nada além do meu saque. Então eu não vejo a meta de 10% de escalonamento como um desafio que eu preciso chegar naquela meta rapidamente. Não. Eu não vejo dessa maneira. Obviamente que se eu conseguir escalar, ótimo, mas não é uma meta desafiadora que eu fico a todo momento chegar, eu tenho que olhar se eu já estou chegando. Não. Eu opero de maneira tranquila para que isso vá acontecendo de maneira gradativa e natural. Ok. Acho que é normalmente é uma abordagem que também muitos outros traders também têm, que é realmente essa redução um bocadinho ao risco quando estão com as fases dos testes. Acho que é um bocadinho importante saber lidar com a conta financiada ligeiramente mais de uma forma ponderada, comparado com talvez a fase dos testes, em que claramente, como disseste bem, a maioria do pessoal quer é passar rápido para chegar à conta financiada. Dá para ver aqui então que houve aqui uma ligeira redução na média de duração das trades, aqui já está abaixo de 1 hora, mas é sempre aqui à volta de 1 hora e 10 minutos. Dá para ver aqui também o teu fator de lucro, de facto havia à volta dos 2.18, é muito bom também. Claramente é muito, é um valor muito, muito, muito bom. Dá para ver então a consistência da tua performance quando estás a operar, porque isso é gratificante também. E basicamente dá para ver que a tua operação é muito consistente. Não é só à base de uma, duas trades e basicamente aqui à volta dos seus testes. Portanto, tens aqui um modelo e uma consistência na tua performance muito, muito boa. E acho que isso acaba também por dar confiança a ti próprio na maneira como tu operas, porque tens confiança naquilo que estás a fazer no dia a dia e talvez até mesmo que tenhas 1 ou 2 dias menos bons, sabes que eventualmente os teus ganhos irão regressar e basicamente estás aqui numa fase tranquila em que realmente confias naquilo que estás a fazer e basicamente os resultados demonstram isso mesmo. Contas um bocadinho então como é
Quando é que tu sentiste realmente esta confiança e esta maneira de conseguir obter estes resultados? Eu acabei quebrando algumas contas lá no início, em 2023, Uhum. na aprendizagem, no processo de aprendizagem, mas sempre contas pequenas, exatamente quando eu vinha testando o operacional. Mas a coisa realmente começou a fazer sentido quando eu parei de operar vários ativos. Eu entendi, primeiramente, que o mercado ele não é igual, nem chega perto de ser igual ao do mercado brasileiro, da B3 aqui no Brasil, mas se assemelha em algumas coisas. Então, eu colhi algumas experiências, né, algumas técnicas, algumas análises que eu faço aqui no Brasil, né, estudei um pouco lá fora, testei alguns ativos, operei bastante Forex, Euro USD, o Iêmen e alguns outros pares de moeda, vi que não performava da maneira que eu gostaria que performasse. Então, basicamente, o que me fez ter resultados expressivos foi entender qual os ativos que realmente a minha estratégia Ok. seria válida. Então, quando eu me encontrei e parei de ficar clicando em vários ativos, porque o que é que acontece é que você acaba pulando de tela em tela, por mais que eu tenha hoje um setup legal aqui com várias telas, mas você vai e acaba clicando e você não consegue ter atenção e entender exatamente, porque quando você se aprofunda em um ou dois ativos, você cria o feeling operacional do ativo. Então você Uhum. sente o movimento dele, você sente quando ele realmente vai ou não vai fazer aquilo. Então você cria, namora com o ativo, né? Você cria um Exatamente. relacionamento, um relacionamento. Então foi quando esse relacionamento começou a acontecer, mais precisamente com o ouro, né, o nosso temido e amado e odiado Shao, foi quando a coisa começou a realmente a virar o jogo. E aí eu estou desde junho de 2025, né, com esse operacional totalmente montado e pronto e que ele sempre vai dar certo a longo prazo. Né? Obviamente que eu vou ter dias ruins. Essa semana para mim mesmo foi terrível, terrível. Foi uma semana péssima, mas eu consigo entender que aquela semana não está legal e aí faço algumas mudanças, obviamente, para conseguir performar bem naquela semana ou pelo menos não perder tanto, para que quando os ganhos venham, eles venham suprindo tudo isso. Exatamente. Isso poderá ser algo para analisarmos um bocadinho mais à frente também, quando estiveres a mostrar o teu modelo operacional. Mas é interessante então também as dicas que acabaste de partilhar aqui em relação de facto ao especializar-te em apenas em dois ou três ativos e acima de tudo ativos que correspondem à estratégia que tu estás a tentar operar, não é? Portanto, essa é que é a parte também fundamental. E tu mencionaste várias vezes então também a parte do B3 e depois também aqui a comparação um bocado com a parte do Forex ou aqui dos índices. Queres explicar um bocadinho uma dica que queres dar para quem ainda está talvez a operar B3 e a grande diferença aqui em relação aos CFDs, ao Forex, os índices, ouro e por aí adiante? Qual é que é a grande diferença que tu sentiste quando deste o salto de um mercado para o outro? Além da moeda, né, trabalhar e receber em dólar cinco Uhum. vezes mais a nossa moeda aqui nacional. Tem as questões dos horários, né? Então, assim, facilita muito você ter um mercado ali 24 horas, de domingo a sexta ali aberto, né? E já no Brasil, você simplesmente tem uma janela entre 9 da manhã e 17 horas, 18 horas ali no máximo, para fazer suas operações. Então, isso já é uma grande diferença. Como é um mercado com muito mais liquidez do que o mercado brasileiro, o mercado brasileiro ele tem muito mais incentivo não, ele tem muito mais movimentos decorrentes de notícias, de políticas e de coisas que fogem à análise técnica, fogem à análise que você está fazendo, seja ela qual for, por motivos que não são aderentes ao mercado, mas que o mercado sente muito mais facilidade por ele não ter tanta liquidez. Então, basicamente, no Brasil, nós temos 5 empresas que movimentam o mercado inteiro. No Brasil são 5 empresas, é a Petrobras e alguns bancos e a Vale.
ela praticamente movimenta todo o mercado. Então, imagina só a dependência que é qualquer tipo de resquício em uma dessas empresas, qualquer fake news política que apareça, ou qualquer resquício que ele movimenta o mercado, e aí sua análise vai toda por água abaixo. E aqui não, aqui nós não temos esse tipo de coisa. Obviamente, nós temos as notícias de alto impacto, que a própria The já nos protege com isso, né, com a regra de 2 minutos antes, 2 minutos depois de todas as notícias de alto impacto. Não se pode ter operações executadas naquela faixa de tempo. Então, isso já facilita, porque você tem um horário exato do que aquilo dali possivelmente vai movimentar de uma maneira mais atípica, e você se protege não estando ou se está protegendo o trader. Então é totalmente diferente nesse cenário. Ok, obrigado. Porque de facto há muita gente realmente que talvez ainda esteja a operar B3, o mercado de ações, quando depois de facto pode existir aqui um mundo totalmente diferente e por vezes até podem não estar a ter sucesso nesse mercado B3, porque lá está, as características do mercado são totalmente diferentes e possam não estar a favorecer a estratégia que o trader realmente esteja a implementar, mas depois experimentando outros mercados, depois talvez já comece a ter ou melhores resultados, porque talvez exista aqui melhores condições, talvez a nível da liquidez, a nível dos horários, dos diferentes mercados que existem e por aí adiante. Ok, então essa é a conta real. Agora a conta que estás a mostrar então é a conta real neste momento em que estás a operacionar. Então basicamente como funciona na Fivers é a cada 10%, ou seja, quando o trader atinge 10% de lucro na conta, acaba por escalar e basicamente receber mais 25% de capital, ou seja, passou dos 100 para os 125 a capa. E portanto, conta-nos lá então como é que está agora aqui a correr. Tinhas tido uma semana menos boa, a semana que acabou de passar. Conta-nos lá então como é que está aqui a correr. Como é que está aqui então a correr a tua performance agora aqui nesta Você percebe que o meu operacional, basicamente, ele segue pelas as informações que nós temos, ele segue praticamente a mesma premissa. Então, assim, eu não mudei. Não foi, o cara mudou o operacional. Não, eu não mudei. E é exatamente quando nós fomos para a plataforma, o MetaTrader, eu vou te mostrar o quanto está diferente o mercado das outras semanas. Então, até que eu consegui performar e perceber que ele realmente não estava sendo tão fiel às minhas operações, eu acabei tendo alguns prejuízos. Então, eu tive aí praticamente a semana inteira, né, de ganho e perde, ganhando em algumas operações, mas perdendo nas outras. Estabilizou, porque essa estabilizada é exatamente o meu entender e redução da quantidade de lotes. Então, quando essa performance aqui ela chega a ficar praticamente em linha reta, não é que eu parei de operar, é que eu reduzi a quantidade de lotes drasticamente para que eu entendesse aquele cenário e o que é que o mercado vinha a me mostrar naquele momento, para que eu voltasse hoje a ter um ganho, né? E aí, com certeza, semana que vem a gente vira esse jogo aí, sem sombra de dúvida. É interessante então, não? Isso claramente que mostra experiência no mercado, não é? Porque de facto existem muitos traders que, ou aquela tal conversa, devemos arriscar sempre o mesma percentagem em cada trade, sim ou não, e por aí adiante, mas dá claramente para ver, principalmente para os traders mais experientes e que já têm mais anos de mercado, que essa talvez não seja o melhor modelo, não é? Preciso realmente termos a percepção e entender quando é que o mercado está a nosso favor e quando é que não está a nosso favor e ir gerindo essa parte da gestão de risco de acordo com essas diferentes fases. Caso contrário, possivelmente se não tens reduzido esse risco, possivelmente tinhas entrado num drawdown ainda maior e depois ainda seria muito mais difícil. E portanto, principalmente para quem já está numa conta financiada ou quem está a operar até com a sua conta de real no dinheiro pessoal, possivelmente vai ter estes tipos de decisões de reduzir risco, aumentar risco, consoante a tendência do mercado e aquilo que o mercado está a fazer, baseado também na estratégia que operam. Acho que essa de facto também... Eu costumo falar que em renda variável nada pode ser fixo. Nada pode ser fixo. Sabe a prova disso? É que quantos boots, quantos robôs aí, eles não conseguem performar a longo prazo. É a prova mais fiel, porque o mercado ele é cíclico, ele é vivo.
ele é totalmente dinâmico. Então, você não consegue prever o resultado do futuro olhando para o passado. Não, a gente obviamente vai fazer os nossos estudos e as nossas projeções, mas não é desse jeito que vai rolar, que vai ser fixo, ó, vai ser sempre o stop, vai ser sempre essa quantidade de pips. Não vai ser sempre essa quantidade de pips. Exatamente. Ou seja, então depois, olhando aqui para outra conta, porque a verdade é que tu já tinhas conseguido escalar uma conta da Fiverr até aos 175 mil dólares, e portanto vamos olhar um bocadinho para essa conta também, que tu já tinhas conseguido escalar. E depois há duas perguntas que eu gostava realmente de fazer também em relação aqui às contas financiadas, não é? Porque dá para ver claramente que tu já tiveste ambas as experiências, tens tanta experiência, tu inicialmente até já tens perdido algumas contas, tal como toda a gente. Portanto, basicamente, se terias algum conselho para quem está numa fase inicial e ainda a perder contas ou não conseguir passar os testes, que conselho é que poderias dar? Segundo ponto, ou segunda pergunta depois seria para, dado que tu também já conseguiste escavar várias contas, como é que lidaste com o sucesso do escavamento e de obter payouts e saques? Como é que foi lidar com essa diferente fase de evolução e de começar realmente a fazer dinheiro constantemente com as mesas proprietárias? E depois uma das questões principais, que é agora aqui também relacionado com esta conta dos 175 mil, porque acredito que não tenha sido nada fácil passares de uma conta financiada de 75 mil e de repente teres que voltar à fase inicial e ter que voltar à fase dos testes e depois eventualmente passar, e agora, como já podemos ver, estás então agora numa nova fase de 125 mil. Portanto, conta-nos aqui um bocadinho destas três fases, ou três dicas que possas dar para os traders também a nível pessoal, para quem está numa fase inicial a perder, a não conseguir ainda passar, a fase do sucesso, já conseguir vários payouts e escalar as contas, e depois esta fase importante também, que é escalar, mas infelizmente depois perder a conta e recomeçar de novo. Vamos lá. Então, primeiramente, fazer testes e reprovar no início é o natural para a maioria dos traders, então para a grande maioria. Mas assim, não tenha dúvida que no seu primeiro payout, no seu primeiro pagamento, vai suprir todas essas contas que se passaram. Então, eu sempre tive muito isso em mente, eu sempre tive isso muito em mente. Então, isso daqui é um investimento, né? Eu costumo arriscar pensando na minha experiência com capital próprio. Então, eu costumava colocar em uma conta própria 10, 20 mil reais e ali eu estava arriscando a todo momento. Então, a partir do momento que você compra um desafio, você está arriscando um valor ali ínfimo, perto daquilo tudo que você usaria para operar com capital próprio. E ali é um valor que não vai acabar em um dia, né? Possivelmente, a não ser que você bata ali o seu diário, mas naturalmente você vai performar, você vai criar experiência, você vai criar robustez. Então, a cada conta perdida, a cada conta que você não conseguiu passar, com certeza você ganhou muita experiência, muita experiência. Muita experiência foi dada ali, porque não é em um dia, né? Normalmente as pessoas elas perdem conta com o passar do tempo. Então, esse passar do tempo validar muita experiência. Então, quando você voltar e comprar a segunda, com certeza você estará muito melhor do que quando você tentou a primeira vez. E isso sucessivamente. Então, foi com isso que eu consegui ter os primeiros saques. Né? Então, assim, o meu primeiro saque já foi um saque de um bom valor, né? Salvo engano, foi uns 10 mil dólares. E aí, depois eu saí alavancando a conta muito rápido. Então, eu escalei em menos de 2 meses, eu escalei minha conta de 100 para 175 em 2 meses. Então, praticamente a cada 15 dias eu fazia 10%. Isso não é natural, isso não é tão. Isso é possível, mas não é tão comum, né? Você ter uma alavancagem tão grande. Então, eu cheguei a escalar a minha conta 2 vezes de uma semana para outra. Então, assim, menos de 15 dias eu consegui escalar. E isso, com certeza, é porque eu estava operando de maneira muito alavancada. E quando eu peguei a minha conta de 175 mil, eu estava com
meu ego, né? Eu estava com a minha confiança muito lá em cima, muito lá em cima, porque eu já estava visando a minha conta de 200. Eu já tinha 200. Então, assim, eu não perdia. Então, Pedro, eu vinha a minha conta anterior, a minha conta de 50 mil, eu cheguei a sacar US$ 20 mil numa conta de 150 mil. Então, assim, Uhum, eu conseguia escalar a conta muito rápido. Então, eu vinha numa crescente, nos resultados muito bons, o mercado estava muito do meu lado. E eu estava aproveitando. Isso é muito importante. Isso é muito importante para quem está assistindo a gente aí. Aproveite os bons momentos também. Então, às vezes o trade limita muito seus ganhos. Eu costumo falar para os meus alunos que se você quer respeitar algo, respeite os seus limites de perda, de prejuízo. Mas os de ganho, cara, é bom você ter uma perspectiva, uma meta, ótimo. Eu quero alcançar aquele valor, ótimo, até para que sirva de inspiração para que você chegue naquele valor, mas que não seja uma limitação, porque quando o mercado ele está ruim, ele não vai parar, só se você parar, mas ele não vai parar. Ele quer te derrubar, ele quer que você perca tudo. Então, assim, quando você está bem, você também precisa ser argoz. Então, quando eu perdi minha conta de 175, eu fiquei triste, obviamente, mas não muito, porque eu tinha mais de R$ 200 mil na conta de saques. Então, assim, eu sabia que eu ia fazer de novo, porque eu já tinha conseguido entender. Isso daí foi um pouco de confiança e um momento ruim que eu passei agora no final do ano, agora em dezembro de 2025, que eu tive duas perdas, né? Até falei com você no uhum. privado. Então, assim, eu perdi meus dois avós no final do ano e isso, de certo modo, acabou afetando a minha maneira de tomar as decisões no mercado e com certeza isso mexeu comigo, eu acabei descontando e você vê que o meu relatório de performance é totalmente diferente de qualquer outro que eu mostrei até agora. Ele só teve queda, então dá para perceber que eu eventualmente não estava nada bem, eu só caí. Então as operações começaram a ter ao mesmo tempo, mas o fator de lucro diminuía, eu não conseguia obter os mesmos resultados, e com isso eu fui deixando a conta cair até chegar a perder essa conta de 175. Mas não me abalou psicologicamente nem um pouco, porque eu sabia que eu ia fazer de novo. Né? Só que aí é chato, porque você precisa passar em um novo desafio, recomeçar, e aí você precisa fazer todo esse empenho novamente. Mas vale a pena, e isso faz parte da vida do trader. O trader precisa entender isso. Não, é gratificante realmente também ouvir novamente aqui a tua partilha de pessoal também e da tua história, das lições que acabaste de partilhar aqui com toda a gente, com todos nós. Mas é verdade, ou seja, aquela parte do ego, da alavancagem, possivelmente talvez uma das lições agora para a tua nova fase em que estás agora a escalar as contas é talvez ir de forma mais ponderada para realmente ir mais sustentadamente para então depois chegares aos 150 mil, 175 e depois eventualmente chegares finalmente à conta de 200 mil e por aí adiante, que possivelmente e garantidamente que acho que vai ser o teu próximo objetivo, não é? E até serve como um desafio para ti próprio também. Pronto, sabes que já chegaste aos 175, o próximo é os 200 e depois há de ser também acima dos 200. E também outro ponto que mencionaste também, principalmente tal como também já dissemos, o nível de confiança na tua abordagem e na tua estratégia neste momento que tens acaba por ser apenas só um pequeno abalo, mas com a mesma confiança para retomar e para voltares então a essas conquistas que realmente estavas que já conseguiste e que garantidamente que irás também continuar a conseguir. Dá claramente então aqui a mostrar o total de payouts que já tiveste aqui com a Fibers e espero que sejam o dobro, talvez até o final do ano veremos, mas espero que continue realmente nessa mesma linha e antes de mais também muitos parabéns Igor também pela excelente performance e também já agora pelas dicas e
por tudo aquilo que tens mencionado. Algo também interessante é que também, tal como tu tinhas mencionado em 2022, 2023, quando foste pai, e também possivelmente houve uma mudança também, possivelmente de rotina que aconteceu, e agora infelizmente também agora em dezembro, quando acabaste então por perder também os teus avós, pessoalmente também algo a nível pessoal também possa então realmente ter afetado, e isso também é importante realmente para todos nós, realmente perceber que não só o trading, não só o mercado que oscila e também tem ciclos, mesmo nós, seres humanos, também temos esses próprios ciclos, e possivelmente pode existir algo exterior, algo familiar, ou de saúde, ou seja lá o que for, pressão de trabalho, para quem também está a trabalhar ao mesmo tempo que faz trading. Isso também oscila, e é preciso também adaptarmos para essas circunstâncias, talvez reduzir o risco, talvez aumentar o risco quando as coisas estiverem a correr bem, e por aí adiante. E trading realmente, trading a vida, é mesmo assim. Mas Igor, muito parabéns. Vamos então ver aqui um bocadinho da tua abordagem. Vamos só tentar aqui mostrar ao pessoal como é que tu operas. Acredito que o pessoal que tenha muita curiosidade em ver que tipo de entradas é que tu fazes, ou que tipo de análise e de oportunidades é que tu procuras. Portanto, estamos aqui na MetaTrader 5. Conta-nos já então um bocadinho aqui de forma resumida a tua abordagem. Eu não uso muita coisa, sabe, Pedro. Eu entendi logo no mercado que às vezes saber demais atrapalha mais do que ajuda. E por mais que essa frase seja um pouco complexa, mas o que é que acontece é que o mercado ele sempre vai ter duas direções. Ou ele vai subir ou ele vai descer. E eu tenho certeza que eu consigo te dar pelo menos três justificativas para dizer o porquê ele vai descer daí. E eu consigo também te dar três justificativas do porquê ele vai subir daí. E aí você precisa facilitar isso para o seu cérebro. Então, quanto mais subjetivo você for, quanto mais coisa você tem naquele seu gráfico, naquele seu pensamento, tem muita gente que conversa comigo e tem muito mais conhecimento técnico do que eu. Né? Por mais que eu tenha 8 anos de mercado, mas tem pessoas que eu conheço que têm 2 anos, 3 anos, tem muito mais conhecimento técnico do que eu, mas não tem os resultados que eu tenho, não tem a performance que eu tenho, e nem colheram nem metade dos resultados que eu já colhi. Isso é exatamente porque eu entendi que o mercado ele precisa de objetividade, para que na hora que você vá clicar, na hora de executar um buy ou sell, você não hesite, você olhe e pense, isso, ok, clica. Então, para que você tenha isso, você precisa de um operacional simples, você precisa de experiência e tempo de tela, claro, mas você precisa também sentir e entender que o mercado ele não é 100% a certeza que ele vai fazer aquele movimento. Então, por isso existe o stop, a proteção. O stop loss está ali para proteger a gente nisso. Eu uso poucos ativos, como eu te falei. Aqui na tela só tem ouro e o Dow Jones. Né? Às vezes, eu adiciono também o nosso querido Nasdaq. Então, basicamente, eu só opero esses 3 ativos, porque eu preciso entender o movimento desses ativos. Outra coisa, eu respeito totalmente quem opera scalping, mas eu não consigo entender como aquilo pode te dar uma lucratividade, uma consistência a longo prazo. Porque, além de machucar muito o seu emocional e a sua questão de percepção, porque você a todo momento vai ver trade, que você clica, você sai, você entra, você faz várias operações, e você acaba ficando exposto ao risco todo momento. A cada momento, a cada operação, nós estamos expostos ao risco. Então, quanto menos operações, menos exposto ao risco eu estarei. Quanto mais operações, mais exposto ao risco, além de todo custo com spread, com comissões e etc. Então, assim, eu não consigo ver o scalp com bons olhos. Respeito totalmente quem faz esse tipo de operação, mas não consigo ver e entender para que sirva para mim. Eu costumo segurar mais as operações e por isso eu fico longe dos gráficos de pouco tempo,
de pouco período, periodicidade baixa, M5, M1, M2, esses gráficos eles têm uma volatilidade muito grande e acaba criando muitos ruídos no gráfico. E que se você não tem experiência e você aproxima muito a tela, você não consegue ter uma percepção real do que está acontecendo no mercado naquele momento. Porque é como se você desse um zoom, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma câmera fotográfica e dou um zoom aí no seu rosto, um zoom de 20 vezes, eu não vou saber quem é, eu não vou. Quem é esse cara da foto? Não sei se é o Pedro, se é o Igor. Não tem como saber. Eu preciso tirar o zoom para saber quem é. Então, o mercado, eu costumo brincar muito com essa dinâmica. A gente precisa tirar o zoom para entender o que é que o mercado vem fazendo. Então, é no H4, é no H1 que eu consigo ter essa visão muito mais ampla e entender onde são as zonas de suporte, resistência, as zonas de preço, a tendência que o mercado vem tomando, e com isso, aí sim, ter uma maior certeza, não, mas uma maior probabilidade das operações. Exato. Não, essa parte é muito importante também. Acho que é de facto É muito importante a parte de fazer zoom out. Acho que um dos maiores problemas que às vezes os traders encontram na sua abordagem técnica é realmente estarem muito perdidos no gráfico. Nem é questão de estarem a analisar o gráfico do minuto ou de 5 minutos. O problema é que eles pelo menos não começam numa análise de 1 hora do gráfico de 4 horas, pelo menos para terem uma noção onde é que o preço está, se está no meio de uma range, está perto de um topo, se está perto de um fundo, se está perto de uma zona de suporte, resistência, seja lá o que for, não é? Muitas das vezes o pessoal faz muito zoom in, como acabaste de explicar, e depois nem sabe realmente qual é a tendência e fica perdido ali naqueles movimentos de cima e baixo do gráfico do minuto e acaba por ser um bocadinho complicado. De facto, a parte do scalping, há quem consiga, mas realmente acho que a probabilidade de sucesso acaba por ser um bocadinho mais difícil. Como tu mencionaste, quantas mais trades, mais margem de erro também, como nós seres humanos acabamos por cometer, e até o nosso lado mental e psicológico também, como é óbvio, acaba por ser um bocadinho mais afetado. Realmente é preciso alguém com uma grande capacidade, com alguém com um grande estômago para realmente ter capacidade para ficar e estar focado sem se deixar afetar com o risco ou com as perdas de quando está a operar scalping. Não há assim realmente muitos traders que acabem por ter sucesso, e também dentro das mesas proprietárias normalmente quem acaba por ter mais saques são traders que operam assim mais numa vertente de day trading para swing, ou pelo menos com uma duração de longevidade das trades um bocadinho maior, à volta de 1 hora, 2 horas, talvez 4, 5 horas, e não tanto de apenas minutos, não é? Que acaba por ser sempre um bocadinho mais complicado. Mas quando a gente vai então aqui, ou seja, que tu olhas para o ouro, ou seja, analisas aqui um bocadinho do ouro, porque é que esta semana, por exemplo, não correu assim tão bem comparado, por exemplo, com uma semana que talvez tenha corrido melhor? Que tipo de movimentos é que tu gostas de ver e operar aqui na parte do mercado? Gosto de operações mais longas, então necessariamente os movimentos que o mercado consolida, ele dificulta as minhas operações mais longas. Então, como eu gosto de traders de 1 hora, de 2 horas ali, segurando para que eu performe bem e tenha bons resultados, eu odeio quando o mercado fica consolidado. Então, em regiões como essa daqui, que ele ficou a semana inteira, eu me saio prejudicado, porque eu tendo a achar que ele rompeu a região, como aqui, e ele não rompeu, como aqui, e ele não rompeu. Então, esse vai e volta do mercado, nossa, é terrível para o meu tipo de operacional. Por mais que eu utilize algumas médias exponenciais, por mais que eu utilize volume do mercado, mas assim, a minha principal base é o price action, é análise técnica nua e crua. Então, nesses momentos aqui, eu perdi muito dinheiro e hoje perceba que o meu resultado já foi positivo. E por que foi positivo? Olha o que ele fez. Se a gente colocar aqui um histórico de negociações, a gente vai ver que eu estava comprado exatamente aqui. Aqui eu fiz uma parcial, porque era uma região de resistência que ele vinha devolvendo muito, mas direto, e no final eu entreguei aqui em cima. Então, aqui, ó,
eu peguei esse trade todinho. Então, basicamente, hoje, eu consegui performar bem. Então, eu consegui ter esse trade todinho aqui, dessa região toda. Exatamente. Olha a quantidade de pips, são, ó, 4.643 pontos, né? Então bastante. A razão de entrar aí foi porque o preço tinha quebrado acima dessas moving averages que tens. Qual é que foi a razão da execução da trade aí? Essas próximas entradas aqui? Não, estou a falar dessa trade de ganho. Qual é que foi a razão então dessa entrada, de teres entrado exatamente nesse momento? Tá, vamos lá. O mercado, ele vinha dentro daquela consolidação, consolidação. Então, quando ele busca a região aqui de resistência, ele tende a vir para o suporte, aqui embaixo. Só que ao meio dele, nós temos essa média aqui, que é a nossa querida média de 200, exponencial. Então, ele às vezes só chega nela e retornava. E hoje ele chegou nela e segurou aqui durante muito tempo. Então, eu acabei fazendo vendas aqui, para buscar a região de baixo, como seria o normal dele. Até poderia ser uma bandeira de baixa, digamos assim, após essa consolidação aqui. Mas aí, a partir do momento que ele desce e ele retorna com tudo, ele já me faz crer que ele não quer descer até o suporte. E aí ele retorna e sobe, rompendo as médias novamente e fazendo essa outra bandeirinha de alta. Aí, quando nós vamos para um gráfico maior, como o H1, a gente já percebe que esse movimento aqui, ele fez um martelo e rompeu e voltou para cima dessas médias. Se a gente tira o zoom dessa operação, aquela bandeira de baixa que eu estava enxergando, na verdade, é uma linda e maravilhosa bandeira de alta. E aí ele rompe isso daqui para cima e eu lhe falo com bastante entusiasmo que eu acho que ele vai fazer isso daqui para cima. Então, muito possivelmente nós estamos falando aqui numa sexta-feira, domingo, quando o mercado reabrir, ele vai abrir com gap de alta. Muito possivelmente. Então, essa bandeira de alta aqui, ela tem projeção mais ou menos do 54,60, mais ou menos, aqui no ouro. Então, é isso daí, essa expectativa que eu tenho. Porque o ouro, ele tem uma tendência natural de ser para cima. Então, assim, é muito mais fácil comprar no ouro do que você trabalhar com venda. Então, a gente vende, mas sempre pensando, não, ele pode subir. Ele pode subir. E aí, quando ele fez a reversão e me demonstrou no candle gatilho que ele iria para cima, após esse martelo aqui, aí eu comprei e deixei ir. E também era a minha última operação do dia. E aí ele foi. O teu stop loss, onde é que metes o teu stop loss então depois aí? E normalmente a tua execução é que é à volta do gráfico de 15 minutos, é mais ou menos nesse time frame que tu gostas de operar? No 15 minutos é o meu time frame preferido. Sim. Ok. E então onde é que, ou seja, entraste, veste essa quebra, ainda por cima, possivelmente também prestaste atenção que essa candle verde, não é? Até fechou acima das moving averages, portanto isso também possivelmente também tenha sido um dos critérios. As médias, elas servem como um sinal, um parâmetro de que a tendência vai continuar ou não. Então, se o mercado ele está, os candles estão juntos com as médias, entrelaçados e muito próximos, então o mercado está consolidado, dali ele não vai sair. Então, quando eu tenho um afastamento das médias exponenciais, essas são 9,35, essas duas coloridas. Então, quando eu tenho um afastamento dessas médias e o mercado rompendo elas, então eu tenho basicamente a ideia de que ele vai continuar subir ou descer, se for o caso contrário. Exato. E então, e o teu stop loss nessa operação, onde é que mais ou menos colocas? Qual é que é a zona que tu gostas de proteger quando estás então a abrir essa trade? Tá, vamos lá. Então, como as médias me servem de padrão para a entrada, então eu preciso entender o que é que a região vem testando naquele momento. Então, qual é
a base de suporte e resistência, qual é o obstáculo que o mercado está naquele momento testando. Então, naquele momento, não tinha nenhum tipo de suporte ou resistência, ao meu ver aqui, mas tinha as médias. Então, se as médias estavam protegendo o mercado, então o meu stop fica abaixo delas. Então, o meu risco aqui Ok. seria mais ou menos. Olha a quantidade do meu risco-retorno. Eu entrei Uhum. aqui, o meu risco era mais ou menos de 75, 754 pontos, né, de pips. Então, Uhum. E vamos 754. chegar a 4 E mil. Uhum. aí, esse é o meu primeiro alvo, que foi o meu Uhum. primeiro take aqui, que eu entrei com duas ordens, como eu te falei, o fragmento, e aí Exatamente. o foi lá em cima. Então eu preciso entender primeiro qual é a área, a região que o mercado está testando. Se é um suporte, eu vou proteger abaixo dele. Se é uma resistência, eu Ok. vou proteger acima dela. Se é uma média, eu vou proteger abaixo dela ou acima dela. Ok, ok. Não, é interessante. É interessante então a abordagem. Ou seja, eu calculo que então, de facto, a tua abordagem seja tentar por procurar por estes momentos de expansão no mercado, não é? E, e das duas, uma, ou o mercado realmente está nessa zona de range, como teve basicamente esta semana, e tu procuras talvez o momento da explosão, não é? E depois então calculo que depois desse momento da explosão tenha acontecido, procures talvez por um pequeno drawdown para depois voltares à procura da continuação da trade e basicamente ficam mais ou menos dentro destas duas regiões o tipo de operações que tu procuras constantemente no mercado. Isso. É mais ou menos isto. É mais ou menos isso. E eu uso também os candles gatilhos para a região. Né? Eu Sim, sim, entendo pronto. exatamente que os candles que deixam grande pavio, por exemplo, aqui nessa Uhum. região, temos dois martelos bem fortes aqui nessa região da média de 200. Então aqui, com certeza, eu fiz uma compra. Eu fiz uma compra com certeza, sem sombra de dúvidas. Né? Uhum. Aqui o mercado me enganou, ó, fez um martelo lindo, testou essa região aqui, eu fiz uma compra aqui. Ele fingiu que ia aí, pô, me estopou. Então, exatamente Exatamente. uma semana difícil para mim por causa disso. Porque esse tipo de movimento, ele me engana muito, ele finge que vai voltar a pegar a tendência e não vai. Só que agora ele pegou, e agora o ouro vai embora. Exatamente. Exato. Exato. Ou seja, depois existem claramente essas. A tua estratégia em si de execução da thread, que é com esses gatilhos, das candles e por aí adiante. Por acaso, até na nossa live stream desta semana, a nossa previsão era que realmente que o ouro continuasse a sair e dá para ver claramente então a diferença até daquilo que nós dissemos, que é olhando aqui para o gráfico de 15 minutos, parece que de facto o mercado está aqui nesta range, mas quando analisámos o gráfico de 4 horas, deu para ver que isto aqui podia ser mais simplesmente um padrão de continuação depois já da subida que tínhamos tido nos últimos dias, não foi? E assim já está claramente para perceber melhor qual é que possivelmente poderia ser então aqui a direção do work. Na realidade o work quebrou aquela região ali no meio, regressou, havia aquela zona de que era resistência, agora tocou suporte e agora possivelmente vai poder continuar. Tens aí essas linhas em vermelho a marcar exatamente essa zona. Pronto, a conversa de fato já está aqui a alongar um bocadinho, garantidamente, isto aqui já fica aqui um convite até para quem também está aqui a assistir-nos, iremos convidar também o Igor para vir ao nosso live stream e aí então poderemos fazer aqui mais análise de gráfico e explicar ainda mais que tipo de operações é que o Igor opera e por aí adiante. Portanto, vamos avançar agora aqui dos gráficos, vamos talvez passar aqui para esta fase final da entrevista, que eu de facto já não sei quando estamos aqui a conversar, mas já está aqui a tornar um bocadinho longo, é porque a conversa realmente está a ser muito boa. Então, só para finalizar, vou só colocar aqui mais 2 ou 3 questões para finalizarmos. Conta-nos já então um bocadinho em relação aos teus payouts, no sentido de que como é que foi a reação quando obtiveste o teu primeiro payout e também se quiseres partilhar um bocadinho algo que tenhas comprado. Tinhas mencionado que foi à volta dos $10,000, não sei, mas conta-nos já como é que foi essa experiência e a sensação que foi receber esse primeiro payout. Primeiro que sempre, né, como eu já venho de outras empresas que não tive uma boa experiência, então sempre que eu consigo o resultado e clico no botãozinho lá de requisitar o pagamento, dá aquele friozinho e a gente fica na Uhum. expectativa. E normalmente, como todas as empresas de adereços, elas demoram cerca de 48 a 72 horas para analisar o pagamento e é natural que tenha uma equipe de risco e análise exatamente se está tudo ok. Então,
fica toda aquela apreensão durante todo esse tempo. Então, desde a minha solicitação até o recebimento do e-mail do payout confirmado ali, aquele e-mail não tem. Aquele e-mail é fogos. Então, é abraço na esposa, abraço no filho e dizer, pô, agora sim ele vai cair na conta. Então, a partir do primeiro pagamento, eu fiquei muito mais tranquilo. E aí a minha confiança na DeFi só cresce, porque eu tenho um suporte muito bom lá no Discord com o Cabanes, né, e com toda a galera lá. Então, assim, só me cresce a confiança e a confiabilidade, porque eu vou ter um longo trajeto aí junto com a empresa. Muito bom. E é gratificante realmente ouvir isso também. E obrigado também pelas palavras, como é óbvio. Portanto, Igor, vamos imaginar que estamos em 2018 novamente. Estás agora nesta fase de iniciar, portanto, regressamos 8 anos. Que conselhos é que tu darias ao Igor de 2018? Se pudesses conversar com ele. Então, é uma pergunta legal. Eu falaria o seguinte: o caminho é esse, está certo, vai por aí, só que com mais cautela, né? Eu acho que existem os perfis de trader, né? Tem o trader mais cauteloso, o trader mais medroso, o trader que pensa 1000 vezes antes de clicar, tem o trader ansioso que clica, 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 e eu sou o trader ambicioso, é o meu perfil, eu não tenho medo, eu sou totalmente destemido, zero medo, zero medo. Mas isso já me trouxe muitos ganhos, obviamente, mas também já me levou para algumas perdas que não eram para ter acontecido daquela maneira. Então, eu diria para ter cautela, cautela, mas que vai, é por aí mesmo. Muito bom, então. E para o futuro? Quando a gente vai, então, qual é que é o objetivo agora para o final de 2000, até ao final de 2026 e talvez nos próximos 2, 3 anos? O que é que tu gostarias realmente de tentar alcançar a nível pessoal e do trading também? A conta de 500 mil, eu vou chegar nela. Eu vou escalar minha conta até 500 mil, sem dúvida. Ainda em 2026, nós iremos voltar aqui com a live com minha conta de 500 mil. Isso sem dúvida. E na minha vida pessoal, algo que eu abdiquei da minha vida durante um tempo foi de viver viajando, né? Eu viajava bastante no meu início, lá em 2020, quando a Uhum. coisa começou a dar certo e eu não tinha família, não tinha filho, então assim, eu vivia no aeroporto de lado a lado. E hoje eu posso propor isso e proporcionar isso para a minha família inteira. Então, levar o meu filho e a minha esposa para conhecer o mundo, eu acho que vai ser legal e isso vai acontecer. Já está acontecendo. Muito bom, então. E garantidamente que, à medida que fores continuando a crescer, garantidamente que vamos ter aqui talvez uma segunda sessão, terceira conversa para realmente irmos acompanhando o teu sucesso e agora realmente o desejo é que realmente consigas e garantidamente que irás alcançar também se continuares com o mesmo modelo, com a mesma atitude para com o trading e viajar é gratificante e de facto se puderes proporcionar isso à tua família é maravilhoso realmente, é realmente um grande objetivo para realmente ter payouts se for para viajar é 5 estrelas realmente. Para quem quiser saber um bocadinho mais sobre ti, eu sei que tens o teu Discord, eu sei que tens o teu Instagram, eu sei que tens o teu YouTube, garantidamente que vão poder encontrar os links do Igor, tanto para o Instagram como no YouTube, na descrição do vídeo, ok? Portanto, garantidamente vão continuar a acompanhar, vão suportar o Igor também na sua jornada nas redes sociais, porque garantidamente que vão continuar a aprender muito e muito com ele. Igor, da minha parte, muito obrigado. Foi um prazer imenso, uma conversa muito enriquecedora. Eu acho que quem está a seguir e quem conseguiu acompanhar a nossa conversa até aqui aprendeu imenso. Acho que conseguiram perceber exatamente o que é que leva a vida do trader. É altos e baixos, mesmo quando já pensamos que neste momento é sempre a subir, havia uma nova adversidade que nos vão, entre aspas, obrigar a evoluir e a tornar uma nova pessoa para eventualmente conseguirmos ultrapassar o próximo patamar, e foi com muita satisfação realmente que falei contigo pela primeira vez também aqui ao vivo e que conheci um bocadinho da tua história e obrigado por partilhares de forma honesta também a tua trajetória aqui connosco. Últimas palavras que queres deixar aqui para o pessoal? Eu que agradeço. Então, pessoal, foi um prazer imenso, tá? Eu quero agradecer a The Fighters pelo espaço e também ao Pedro
né? Foi um grande prazer. E me sigam nas redes sociais, é o meu nome, Igor Araújo, com 2i. E a gente tem muito, muito que aprender junto, porque o trade é isso, é aprendizado constante. Exatamente. Pessoal, se quiserem continuar então também a assistir a mais conversas como esta, não se esqueçam de subscrever ao nosso canal, metam like no vídeo e garantidamente que iremos continuar a partilhar mais conteúdo com todos vocês sobre o trading e também sobre aquilo que é necessário para continuarmos a crescer como pessoas e no trading. Igor, muito obrigado. Pessoal, até à próxima. High five. Valeu, tchau, tchau.